Olá, meus irmãos, eu sou Samuel, pastor da Lagoinha Consolidação e estamos muito felizes de ajudar você nessa jornada. Essa é uma forma que encontramos de auxiliá-lo a concluir esse processo até você chegar ao batismo e confessar publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Você agora vai assistir a lição Eu Fui Salvo de Quê? Ministrado por mim e pela pastora Dolores. Deus abençoe sua vida. Então, eu estou aqui com a pastora Dolores. Olá. Tudo bem? Tudo na paz e você? Tô joia. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 6. Eu fui salvo do quê? Boa pergunta essa. É uma pergunta excelente, porque muitas pessoas, talvez ouvem sobre isso, Ah, você é salvo, você precisa ser salvo. Na hora que a gente evangeliza, nós falamos, Meu irmão, você precisa se entregar para Jesus, para a sua vida ser salva e tudo mais. Mas talvez as pessoas perguntam assim, tá bom, mas ser salvo? Eu estou em perigo, eu estou correndo risco de vida. E agora quem poderá me defender? Faz a pergunta para o Chapolin Colorado. Então, é muito importante entender do que nós estamos sendo salvos. Sim. Até porque tem pessoas que falam assim, ser salvo de Satanás. Será que é isso mesmo que nós estamos sendo salvos? Será que é do diabo que a Bíblia fala que nós somos salvos? Ou do que nós somos salvos? Então fique ligado, neste programa você vai descobrir o que você é salvo. Brincadeira, mas de fato é uma pergunta assim, muito importante, Entender a salvação. Porque talvez a gente fala tanto sobre isso, a gente ouve tanto, principalmente no nosso país, no Brasil, Se você mora no Brasil, temos lagoinhas espalhadas pelo mundo todo hoje, muitos países de fala portuguesa que você pode estar ouvindo esse vídeo, mas no Brasil, que é um país muito cristianizado, então talvez é comum ouvir falar sobre salvação, ser salvo, mas é muito importante entender o que é salvação, porque se nós entendemos do que nós somos salvos e o que é a salvação, nós não corremos o risco de reduzir a salvação. Porque talvez tem pessoas que falam assim, salvação é só ir para o céu, é quando eu morrer eu vou para o céu. Será que é só isso mesmo? Seria reduzir demais a salvação. Então, na lição de número 6, nós temos esse intuito de entender do que nós fomos salvos. Você já leu, então você já sabe do que nós estamos falando. Mas eu queria fazer aqui, caminhar com vocês, eu e a Dolores, um panorama bíblico da narrativa da Bíblia. Ou seja, fala sobre isso. Exatamente. Qual que é a narrativa bíblica? A Bíblia, o foco dela é falar sobre salvação. Tem pessoas que falam assim, a Bíblia podia falar sobre os dinossauros, sobre isso, sobre aquilo, explicar. Não é o intuito da Bíblia. A Bíblia tem um foco muito claro, explicar a salvação. Então, toda narrativa bíblica, ela visa explicar a nossa salvação. Então, para a gente entender do que nós fomos salvos, eu fui salvo do que, é importante entender essa narrativa bíblica. E aí, para ficar fácil da gente trabalhar aqui e conversar, nós vamos dividir essa narrativa bíblica em 3 atos. E nós vamos falar sobre cada um desses atos. A narrativa bíblica, então, é dividida entre criação, queda e redenção. São os 3 atos da narrativa bíblica. E vamos começar falando sobre a criação, Dolores? Sim, vamos. Nós sabemos que Deus criou o mundo, lá em Gênesis 1, fala que criou o mundo em 7 dias. Deus criou o mundo em 7 dias. Então, a Bíblia fala que Deus criou e ele viu que era o quê? Bom. Bom, tudo muito bom. Então, o que Deus cria é bom. A criação de Deus é muito boa. Perfeita. E nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha só, então tudo muito bom, tudo muito perfeito. A criação é maravilhosa. Então, o nosso Deus é um Deus criador. Se você já passou pela lição sobre Deus, você já entendeu esse Deus que cria, esse Deus maravilhoso. Se você ainda não passou, não preocupa, vai chegar lá. Mas tudo que Deus cria é muito bom. Então Deus criou o planeta Terra, Deus criou o universo e criou o ser humano. Algo muito bom, algo perfeito. Então, isso é bacana de entender. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que a matéria é ruim. E apenas o que é espiritual é bom. E aí, assim, isso é um pensamento que vem lá desde a Grécia, passou no início do tempo do cristianismo por algumas heresias,
e vem influenciando esse pensamento até os dias de hoje. É um pensamento que nós chamamos de gnosticismo. Não preocupe em entender, decorar esse nome não. É só para você entender. O que é o gnosticismo? É um pensamento que fala que tudo que é espiritual é bom e tudo que é matéria é ruim. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala de carne, quem tem esse tipo de pensamento lá, influenciado por esses gregos, acha que a carne ruim é essa carne aqui. Não, mas quando a Bíblia fala da carne no sentido negativo, é a nossa natureza pecaminosa que foi afetada por uma coisa que aconteceu depois da criação, que é o segundo ato que nós vamos falar, que é a queda. Mas até então, a criação de Deus é boa, então carne, nosso corpo, matéria, o mundo criado, tudo é muito bom, porque foi criado por Deus. Então, nós não temos que achar que apenas o que é espiritual é bom e tudo mais. Não, tudo que é a criação de Deus, a criação de Deus como um todo é muito bom. Então, nós somos, por exemplo, corpo, alma e espírito. O espírito não é mais importante que o corpo. Tudo é o que nós somos, né? O corpo não é só uma carcaça que carrega o nosso espírito e nós somos o espírito. Não, nós somos o corpo, nós somos alma e espírito. Então, essa matéria aqui é boa, é criação de Deus, tudo. Precisa ser cuidada. E precisa ser cuidada, exatamente. Então, até a forma como a gente nos alimenta, faz exercício, glorifica a Deus, porque a gente está honrando a criação de Deus. A forma como nós cuidamos do nosso planeta, por exemplo. Sim. Vamos ser ambientalistas. Não, não é nada disso. Nós somos cristãos. E o cristão entende que a criação boa de Deus exige também um cuidado. Como um todo, né? Como um todo. Porque Deus, quando cria, Ele cria o mandato para a gente. Ou seja, uma ordem para a gente... 3 ordens que Ele nos dá. Para a gente se relacionar, ou seja, ter uma boa relação com o próximo e com Ele. O mandato espiritual, que é o de adoração, ou seja, adorar o Criador, e o mandato cultural, que é a forma como nós cuidamos do nosso planeta e criamos também sociedades. Então a criação de Deus como um todo é boa nesse sentido. Mas há um segundo ato, há um fator que aconteceu e que, podemos dizer assim, avacalhou com tudo. Foi o pecado. Pecado. Então houve a queda do homem. Eu gosto do termo também rompimento. O que o homem rompe com Deus, né? Declara a sua liberdade, vamos dizer assim, de Deus. E aí, o que é o pecado? Falar que o pecado é apenas errar o alvo, falar que o pecado é apenas, e o pecado de fato é errar o alvo, mas colocar o pecado como apenas uma desobediência, diminuir um pouco também o significado do pecado, apesar de que foi desobediência, a gente erra o alvo quando peca, mas o pecado é essa declaração de independência do ser humano de Deus. Então, nós temos aqui no Brasil a famosa frase de Dom Pedro, nas margens do rio Ipiranga, independência ou morte. Mas, na verdade, as margens do rio Eufrates, Adão, ele declara independência e morte, porque ele declara independência de Deus e, como consequência, nós temos a morte. E aí, então, esse pecado que entra, ele afeta tudo. Afeta a nossa humanidade e a criação como um todo. O ser humano, ele desejou ser como Deus, ele quis essa independência de Deus. A raiz do pecado aqui está, então, a incredulidade, a cobiça e o orgulho, como você viu na lição. O orgulho, a incredulidade de crer, de não crer que o que Deus falou de fato era o melhor, era bom. Deus falou assim, olha, você não pode comer daquela árvore. Então o homem não creu, falou assim, mas eu acho que não é bem verdade não. Autossuficiência. É a autossuficiência, exatamente, a cobiça daquilo que não pertencia a ele e o orgulho, de querer ser como Deus. Então essas são as raízes do pecado. E aí esse pecado, ele afeta o ser humano e a natureza como um todo. Então, eu gosto muito de um exemplo de um vírus. É como se entrasse um vírus na natureza humana, afetando também toda a criação. Então, toda a criação padece por causa do pecado. Então, houve algo grave, o pecado é muito grave. E isso então, por isso que não podemos apenas minimizar o pecado como um erro, mas algo muito grave que afetou toda a criação boa
de Deus. Aquilo que Deus criou para ser perfeito, bom, por causa do pecado do homem, agora é totalmente corrompido. Então nós temos uma criação afetada e corrompida pelo pecado. E aí, essa natureza agora nós herdamos como homens lá de Adão, uma natureza corrompida e pecadora. E aí eu queria que a Dolores lesse para a gente o texto de Romanos 5, versículo de número 12, 13 e 14. Aqui Paulo está falando sobre essa natureza pecaminosa nossa, essa consequência tão grave do pecado, de nos afetar como ser humano, e agora então nós fomos contagiados por esse vírus do pecado. Lê pra gente, Dolores. Ok. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, por um homem entrou o pecado no mundo, né? A consequência da queda de Adão e Eva é que hoje nós perdemos essa liberdade de escolher não pecar. Então, a humanidade não nasce mais com essa liberdade, nascemos escravos do pecado. Ou seja, para dar um exemplo, para talvez entender o que aconteceu. Uma jovem solteira de 20 anos, ela não tem filhos, ela tem a liberdade de escolher não ser mãe. Mas no momento que ela engravida e dá à luz a um filho, a partir daquele momento ela perde essa liberdade de escolher ser mãe ou não. Assim também aconteceu com a gente. Então, até Adão e Eva pecarem, eles tinham a liberdade de escolher não pecar. Mas como Adão e Eva escolheram o pecado, com eles condenaram toda a humanidade. Então, agora a humanidade nasce sem essa liberdade de escolher pecar ou não. Ninguém nasce isento. Ninguém nasce sem pecado. Davi fala, em pecado me concebeu minha mãe, no Salmo 51. Porque vem da natureza, né? Da natureza. Não temos mais essa escolha. A gente pode olhar aquele versículo e falar assim, então a mãe de Davi ali traiu o pai dele, né? Em pecado concebeu Davi, então foi de uma relação pecaminosa. Não é nada disso. Davi está falando assim, olha, eu já nasci pecador. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Mas criança é inocente. A criança, sim, ela tem a certa inocência na consciência e tudo mais, mas ela já nasce pecadora. Um exemplo que eu gosto muito de dar, Dolores, é o seguinte, se você entrar numa sala cheia de crianças, com um pacote de bombom, e você falar assim, criança, trouxe bombom, qual é a primeira frase que você vai ouvir da boquinha inocente dela? Primeiro eu, primeiro pra... Não é verdade? Por quê? Porque ali está o pecado do egoísmo, né? Primeiro eu, eu quero primeiro para mim. Ou seja, egoísmo. É o egoísmo, né? Pensando em si mesmo antes dos outros. Sim. Então, é o quê? Uma evidência de que todo mundo já nasce contaminado, afetado por essa natureza pecaminosa. Então, nós não nascemos com liberdade de escolher pecar ou não. Porque Adão escolheu por nós e ele, através de Adão, entrou o pecado na humanidade. Então, a gente já nasce com esse DNA de Adão, contaminados pelo pecado. É por isso que eu acho bacana esse exemplo do pecado como um vírus que contaminou toda a criação, o homem e toda a criação. O homem e toda a criação. Então, a gente pode ver até mesmo, né, na própria dita sociedade civilizada, como fala a lição, né, na apostila, de como que é necessário leis
para segurar o homem, para frear o homem de pecar. Que na verdade nos protege. Que nos protege. Como é necessário, por exemplo, um contrato, porque a palavra não basta. Porque a gente não pode confiar no homem, porque o homem é pecador. A sociedade até dita civilizada, né? Nós vemos que alguns séculos para trás surgiu movimentos, né, de crer que através da razão, através da tecnologia, do avanço das ciências, o homem ia conseguir viver de uma forma tão bem organizada, de forma que a sociedade ia se aperfeiçoando, e nós vemos que com o passar dos tempos parece que o quê? A coisa piora. Sim. Por quê? Porque o problema não é a falta de organização, o problema não é a falta de tecnologia, o problema não é a falta de inovação, não é o avanço. O problema chama-se pecado. Então, o maior problema do ser humano é o pecado. O maior problema. E enquanto isso não for tratado, nós vamos continuar enfrentando problemas, a sociedade nunca vai ser perfeita, nós seres humanos nunca vai ser perfeitos. Tem até como é que a gente fala? Uma frase não, né? É um conceito que diz que a sociedade corrompe o homem. O homem nasce bom e a sociedade corrompe. Se não me engano, é um estudioso, um filósofo chamado Maquiavel que diz isso. Mas assim, não tenho certeza absoluta, então se eu errar, me perdoe. Mas acho que Maquiavel disse isso, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Mas aí eu pergunto, quem corrompe a sociedade? É o próprio homem. Por quê? Porque o pecado está entranhado dentro dele. Então nós nascemos pecadores. É nós mais nascemos uma pecadores. busca do homem de achar um culpado. Sim. Exatamente. Então, o nosso problema, o nosso maior problema chama-se pecado. Então, desde Adão e Eva, né? As guerras, tudo que acontece, Tiago fala, né? Nasce aonde? No coração do homem. Que são as consequências, né, desse pecado. Exatamente, que é exatamente porque o coração do homem foi afetado pelo pecado, né? Nosso coração não é bom, né? Seu fofinho coração, ele é capaz de produzir coisas terríveis, como fala Gálatas lá nas obras da carne. Então, nós temos que ter essa consciência. Por quê? Porque nós estamos doentes, fomos contaminados com esse vírus do pecado, porque lá no Jardim do Éden, a humanidade, aí eu não quero falar assim, Adão e Eva, vou culpar Adão e Eva. Eu costumo brincar assim, né? A gente fala assim, se não fosse Adão, nós estaríamos no paraíso ainda. Gente, se fosse eu comia a fruta, pegava a folha, fazia um chá, pegava o tronco lá e fazia uma de canela, né? Fazia um temperinho. Eu não quero falar assim, se não fosse Adão e Eva. Eu entendo que ali é a nossa humanidade sendo representada. Sim. E escolhendo se rebelar contra Deus, escolhendo desobedecer, né, por causa do nosso orgulho, da nossa incredulidade e também por causa da nossa vaidade, né, da nossa cobiça. E aí, quais são as consequências, então, de forma muito prática sobre esse pecado? Então, é a depravação. Palavra forte, né, Dolores? Sim. O que é essa depravação? Nós fomos distorcidos. Tem uma banda que eu gosto muito, chama Fruto Sagrado. Se você não conhece, meu irmão, procure essa banda, principalmente se você gosta de rock and roll cristão, de muita qualidade, Fruto Sagrado. Aí eles lançaram 2 CDs. O primeiro CD chamava O que na verdade somos. E aí o segundo CD respondia essa pergunta. Distorção. Porque nós somos distorcidos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e o pecado nos distorceu, ou seja, nos depravou. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus que deve ser refletido no ser humano, mas o pecado entrou, adoeceu o nosso coração e nós hoje não conseguimos refletir a nossa criação, a imagem e semelhança de Deus de forma plena por causa do pecado. Nós ainda permanecemos à imagem e semelhança de Deus, mas distorcidos. Então é uma consequência do pecado. Uma outra consequência do pecado é o enfraquecimento da consciência, ou seja, sabe quando o povo fala assim, põe a mão na consciência e pensa se você está fazendo certo ou errado. Porque Deus, quando nos criou a sua imagem e semelhança, Ele colocou em nós uma consciência daquilo, da moral, do que é certo e do que é errado. Mas o pecado enfraqueceu isso. Ou seja, nem sempre a nossa consciência vai apontar ou nós vamos conseguir ouvir a nossa consciência para aquilo que é moralmente bom, porque o nosso coração foi afetado pelo pecado. Outra consequência é essa questão do eu dividido, né? Que a apostila fala,
que é justamente por quê? Por causa da nossa corrupção, né? Da nossa distorção, como eu falei antes. Porque, em parte, nós somos resultado da criação, ser imagem e semelhança de Deus, mas, em parte, nós somos resultado da queda. Ou seja, né? Essa imagem desfigurada. Então, nós ainda desfrutamos de muitas coisas boas, né? Daquilo que Deus criou, como a racionalidade, como esse senso de moral que a gente consegue ter, o anseio pela comunhão. Então, tudo algo que Deus criou que ainda está dentro de nós. Mas, ao mesmo tempo, o pecado nos coloca também com irracionalidades, com uma perversão moral, né? Com uma identidade sexual depravada. Então, tudo isso, né? Por exemplo, o sexo é bom, foi criado por Deus, mas o pecado vem e contamina isso. Então distorce isso. Então nós temos que ter esse entendimento, né, desse eu dividido, que a gente é resultado da criação boa de Deus, mas fomos afetados por esse pecado. Então a gente está doente, né? E a nossa doença se chama pecado. Também outra consequência é essa sociedade imperfeita, né? Deus nos criou para relacionamento, para comunhão, para viver de forma perfeita, comunitária, assim como Ele é na Trindade, né? Se você já assistiu a lição da Trindade, já fez a lição da Trindade, você entende um pouco mais isso. Nós falamos sobre isso lá. E assim como Ele vinha todos os dias para visitar o homem na viração do dia. Então, Deus como essa comunidade. Exatamente, em perfeição, em unidade, mas o pecado também afeta, e a consequência do pecado é essa sociedade imperfeita, porque onde está o ser humano, ali há imperfeição. E uma consequência gravíssima do pecado também é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, nós temos essa consequência, né? A morte veio com o pecado. E não só a morte física, mas como também essa morte espiritual. Então, essa separação de Deus. Exatamente. É por isso que o Espírito Santo é o Espírito de vida. E se é o Espírito que nos vivifica, é porque nós estávamos mortos, né? O próprio Paulo fala, se eu não me engano, em Efésios, se você lembrar do texto, me ajude, mas fala que estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ou seja, o pecado nos mata, né? Nos tira a vida de verdade, que é a vida com Deus. Se o Espírito é a fonte de toda a vida, estar desconectado, assim como o pecado faz, dessa fonte da vida, nós não temos vida. A gente é meio que assim, The Walking Dead, sabe? É uma série, não sei se você conhece a série, mas de zumbi. É como se fosse um bando de zumbi, né? Nós desconectados de Deus, até estamos caminhando. Eu tinha um pastor que ele dava um exemplo muito bom. É como se a gente estivesse no ponto morto. Você está... quem dirige sabe, né? Você está às vezes numa ladeira e tal, você põe no ponto morto, não é o carro que está andando, não é o motor que está fazendo o carro andar, é a força da gravidade, né? Que está empurrando o carro, está no embalo. Então, aqueles que estão desconectados de Deus estão mortos, só estão indo no embalo, né, da vida. Um dia vai parar. Então, é mais ou menos isso para você entender a consequência que o pecado traz. Então, falamos aqui de dois atos da narrativa bíblica, né? A criação, Deus cria tudo de forma perfeita, boa, bela. E o pecado, né, praticado pelo homem, a humanidade representada por Adão e Eva, escolhe o pecado e se torna escravo desse pecado. Quando a gente fala escravo do pecado, é justamente esse conceito que eu falei, de entender que nós não conseguimos escolher não pecar. Sim. Porque nós nascemos frutos dessa escolha de visto, Adão e Eva. Esse fruto até nos nossos dias. Sim. Fruto do pecado, né? Exatamente. Tem sido reflexo na nossa sociedade. Então a gente vive também em constante juízo de Deus, né? Porque nós estamos colhendo o fruto do nosso pecado, né? Tantas catástrofes que acontecem, né? O período que, enquanto nós estamos gravando esse vídeo do coronavírus, né? Não sei quando você vai assistir, se já passou, se não passou, não sabemos, mas tudo isso é fruto da consequência do pecado humano, né? Então, assim como nós já experimentamos o reino de Deus, que vai ser pleno de forma um dia, assim também nós já experimentamos o juízo de Deus, que um dia vai acontecer, ainda que não de forma plena. Amém, assim cremos. Assim cremos. E aí então, o terceiro ato, né, dessa narrativa bíblica é o ato de redenção. Então, se Deus cria de uma forma maravilhosa,
tudo tão plenamente bom, belo, perfeito. O pecado, por escolha do homem, avacalha com tudo, né? Corrompe a gente, né? E com isso leva toda a criação boa de Deus. A salvação, a redenção, é esse agir de Deus para consertar todas as coisas. Religar. Exatamente. Então eu queria que Dolores se abrisse aí para a gente em Efésios 2:8, um texto que para mim fala tanto sobre o que é essa salvação, o que é esse resgate, esse religar, como a Dolores falou, né? O que é esse processo de redenção. Se a gente está falando aqui que o pecado é como um vírus, né? Uma doença, então a salvação é como um processo de cura. Né? É um processo de cura mesmo, né? Da humanidade, mas não só da humanidade, de toda a criação boa de Deus. Efésios 2:8, lê pra gente aí. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só que maravilha. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que não vem da gente. É um dom de Deus. Ou seja, vamos acompanhar o raciocínio aqui da narrativa bíblica. Queda. Aliás, criação. Queda. O homem está morto em seus pecados. Ou seja, o morto levanta. Vai ser assustador se acontecer, né? Mas morto não levanta. Morto pode falar? Não. Morto não faz nada. A não ser que uma força externa o ressuscite, o mova. Então essa é a graça de Deus. E o dom que Ele nos dá, que é a fé. Então, a narrativa bíblica nos mostra de que Deus cria, o homem estraga com tudo, mas Deus vem para consertar o negócio. Então não tem nada a ver com a gente. Aí vem a graça. Né? É pela graça, a salvação tem a ver com Ele, não tem a ver com algo nosso, é algo que Deus está fazendo em nós. E aí isso já fica muito claro, lá em Gênesis mesmo, quando o homem peca e ele se mantém vivo. Sabe por quê? Porque na apostila tem dois textos muito interessantes que nos fazem ter a compreensão. E talvez se você ficou um pouco em dúvida, eu vou te ajudar a entender esses dois textos. Atos 17:28 fala, pois nele, ou seja, em Deus, nós vivemos e nos movemos e existimos. Paulo está falando, aliás, Lucas, né, que escreve o livro de Atos, está falando assim, que nós existimos em Deus. Então tudo que existe está contido em quem? Em Deus. Nele nós nos movemos, nele nós vivemos, ou seja, nós vivemos aonde? Em Deus. Todo o universo é contido nele. Em Romanos 3:12, aí sim Paulo diz assim, de Deus todos se extraviaram. Deus é santo e o pecado nos faz separação dele, certo? Então a grande pergunta é, como você e eu estamos vivos? Como as pessoas estão vivas? Como Adão permaneceu vivo se ele pecou, se ele se extraviou de Deus, ele não deveria estar em Deus. E não estar em Deus é ser levado para um estado de inexistência. E aí aqui eu queria dar um exemplo para ajudar a entender, que vem do inglês. No inglês existe o verbo, Dolores melhor do que eu que falo inglês, vai me ajudar aqui agora, o verbo to be. Sim, falei bonitinho, falei certo? Falou, to be. To be. O que significa o verbo to be, Dolores? I. Não, você significa em português ser. Ah, sim, o verbo ser. Ser e estar, não é? Ser e estar. Significa tanto ser e estar. Então, o verbo to be nos ajuda a entender justamente isso. Para nós ser, nós temos que estar em Deus. Ser é estar em algum lugar. E Atos fala que nós vivemos nele, ou seja, estar em Deus. Se nós não estamos em Deus, nós não somos. Confundiu a cabeça aí? Para mim não. Explodiu a cabeça, né? Explodiu, assim, se explode, porque você pensa, para a gente ser, nós temos que estar em Deus. E se nós não estamos em Deus, nós não somos, nós não existimos. Então, ou seja... Não tem a possibilidade. Exatamente, nós deveríamos ser eliminados na queda. E nós não fomos. Por quê? Graça de Deus. É por causa da cruz já. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto. Ou seja, a cruz de Cristo, que ainda nem tinha acontecido na história, no tempo e na história que nós vivemos, mas na eternidade sim, naquele momento, ali a cruz já estava nos mantendo vivos. Por graça, a nossa salvação já começa ali na disposição de Deus de não nos
deixar extintos. Mesmo não merecedores, ainda assim, a graça. Graça. Não tem como explicar. Então essa é a graça que nos mantém vivos, mas é uma graça muito maior que nos salva. Sim. Amém? Que foi pago um preço muito alto por isso. Verdade. Então isso é lindo, porque a gente vê a graça de Deus. O que é graça, né? A gente fala sobre favor imerecido. Essa disposição de Deus na sua soberania e livre vontade, escolher nos salvar, mesmo sem merecer. Você está entendendo que a gente não merece? Por isso que é favor imerecido. A gente não merece, porque Deus cria algo bom, maravilhoso. A gente vai lá e estraga. E ainda assim, nós merecíamos ser extintos. Nós merecíamos deixar de existir a morte, a condenação. E aí, Deus, por escolha, por livre vontade, Ele nos mantém vivos. E aí Ele prepara o plano da salvação para, além de nos manter vivo, nos dá vida e vida em abundância, nos salvando através da obra da cruz de Cristo. Então, por isso que foi necessário o Filho de Deus vir, né? O próprio Deus encarnar, entrar na história e pagar o preço que nós precisávamos pagar, uma morte e morte de cruz. Ou seja, Ele assume o nosso lugar para que nós também possamos agora receber essa vida em abundância e ser salvo. Não teria ninguém compatível. Não, ninguém poderia ir para a cruz. Nós nunca poderíamos pagar o preço para nos salvar. Não há nada que nós possamos fazer para ser salvo. Não é obediência, não é frequência na igreja, não é dar o dízimo, nada. Não é sermos bonzinhos. Não é sermos bonzinhos, bom porque nunca vamos ser bons o suficiente. Deixa eu te falar, deixa eu te dar uma notícia. Sabe qual que é o critério para você ser salvo? Perfeição. Você vai ser perfeito um dia? Não. Você é perfeito, Dolores? Eu não. Longe disso eu ser perfeito. Então, quem foi perfeito? Jesus Cristo. Por isso que Ele substituiu, Ele assumiu o nosso lugar e morreu como inocente numa cruz, para que nós fôssemos justos diante de Deus. Que aí nós já entramos aqui, né? O que a cruz nos trouxe, né? Primeiro, essa justificação. Por quê? Porque a cruz nos torna justos, né? Aí era um grande conflito de Lutero, né? De não entender como um Deus justo pode inocentar o culpado. Sim. Não é que Ele inocenta, é que Ele desvia a ira e a condenação para Ele mesmo, naquela cruz. Ele experimenta na cruz algo que nenhum ser humano nunca experimentou. Algo que nós merecíamos, que é a ausência de Deus. Jesus na cruz, Ele grita: Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Nenhum ser humano experimenta isso, porque Atos fala que nele nós vivemos e existimos e nos movemos. Ou seja, Jesus experimentou o abandono que era para nós receber, o abandono do Pai, para que nós possamos experimentar agora a presença e um dia a presença gloriosa a ponto de ver com esses olhos aqui. Olha só que maravilhoso. Isso é a justificação, né? É nos tornarmos justos diante de Deus, não porque nós merecemos ou que fazemos algo, nunca vamos conseguir fazer nada, mas pelo que Cristo fez. E aí também tem a regeneração. Somos regenerados, ou seja, é esse processo de cura, sabe? É voltar para o estado original. Deus nos criou perfeitos, bons, belos, né? A criação é a imagem e semelhança dele. Então agora começamos esse processo de regeneração. Estávamos mortos, agora recebemos a vida. Que vida? O Espírito Santo habitando dentro de nós. Habitando em nós. Esse Espírito Traz de vida. nossa capacidade de crermos. Exatamente. Nele. E nós mesmos também não podemos. Não podemos. Então na cruz nós experimentamos essa regeneração, essa justificação e também a reconciliação. Por quê? Porque com o pecado nós nos distanciamos de Deus. Éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos. E aí Deus nos reconcilia com Ele, ou seja, voltamos a ser amigos, podemos ter um relacionamento, Ele é o nosso Pai, temos intimidade, então Ele mesmo nos reconcilia consigo. Então, nada a ver com a gente, tá vendo aqui a salvação? Mais uma vez, nada a ver com a gente, que a gente possa fazer. Exatamente. Na cruz também, a partir da cruz, nós recebemos a santificação, que é um processo
de nos tornarmos parecidos com Ele. Um processo diário. Exatamente, né? De ser santo, de santificação, de nos tornarmos santos, de buscar viver em abandonar o pecado, de abandonar práticas, de ter essa nova vida em Cristo, de entender que é o Espírito Santo quem nos santifica, porque Ele nos ilumina a entender as Escrituras Sagradas e viver a prática da nossa fé. Não é só um conhecimento intelectual, mas é colocar em prática aquilo que nós entendemos pela Escritura Sagrada. E também nós experimentamos a glorificação, né? Que é esse processo de fato, Voltar à imagem inicial. voltar à imagem inicial, a restauração de todas as coisas e entender que isso vai acontecer de forma plena na volta de Jesus. E aí então, Jesus vai voltar, Glorificado. exatamente, né, para restaurar todas as coisas. E olha como que isso é muito importante de entender. Por quê? Lembra quando eu falei lá no início sobre aquela influência daqueles gregos, do pensamento grego e tal, que eu falei que era um gnosticismo, né? Todo mundo conhece Platão enfim, Platão que tinha esse pensamento e influenciou muito a cultura moderna, né? Principalmente a cultura ocidental. E aí, como que nós temos uma ideia de céu hoje? Ah, vamos para o céu, tocar harpinha com os anjinhos, vai ser tudo nuvem. Por quê? É uma influência platônica. Sim. É uma influência de que as coisas espirituais são boas e as coisas terrenas são ruins. E aí a gente pensa assim que Jesus vai vir, vai explodir com tudo, vai destruir, isso aqui não tem significado nenhum, e aí nós vamos para o céu e vai... Quando na verdade a narrativa bíblica toda nos mostra um processo de restauração. E olha como é lindo. A salvação é essa restauração de todas as coisas. Então não é só alminhas para o céu, igual um Gasparzinho, alminha penada. Não, é a restauração daquilo que Deus criou. Ah, então nós vamos voltar lá para o Éden, começar tudo do zero, peladinho com uma folha na frente, né? Igual Adão e Eva. Não. Sabe por quê? Porque o pecado não anulou a imagem e semelhança de Deus em nós. Então, muito do que nós temos experimentado, ainda assim, é porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, era plano de Deus que nós saíssemos do jardim até uma cidade, porque a Bíblia fala que nós vamos para onde? A Nova Jerusalém. Então, a restauração de todas as coisas não é nem ir para o céu, nem voltar para o jardim, mas é viver não é que não é ir para o céu, né? Não estou falando assim, não é ir para o céu no sentido de subir uns fantasminhas para umas nuvens, não. A salvação é entender que nós vamos para viver na Nova Jerusalém, numa cidade glorificada, com Jesus presente. Esses Reinando. olhos vão ver Jesus reinando. E aí isso é a salvação. Então, agora, nesse período que nós estamos, nós ainda não estamos na Nova Jerusalém, mas nós somos salvos. Então, nós já experimentamos o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É Jesus sendo rei, né? Ele reinando na Nova Jerusalém, como vai acontecer, mas ele já é rei, então nós somos embaixadores aqui na terra, ou seja, já somos representantes desse reino aqui nessa realidade onde o pecado ainda está afetando, né? Adoeceu toda a criação boa de Deus. Então nós somos salvos para viver por essa nova realidade e o Espírito Santo habita em nós. Nova esperança, habita em nós para experimentarmos ainda não de forma plena, mas já como uma precipitação do que vai ser o reino dentro de nós. Então a salvação é esse resgate da criação e resgate que Cristo faz em nós para viver uma nova realidade, a realidade original que Ele nos criou, o propósito original que Ele nos criou, para viver relacionamentos saudáveis, para viver em adoração ao nosso Deus e viver em constante cuidado com o nosso meio, com toda a criação de Deus, tratando como bons mordomos, administradores daquilo que pertence a Deus. Essa é a compreensão. Essa é a compreensão. Então, quando você fala assim, eu fui salvo, é você entender que Deus criou tudo muito bom, de que o nosso pecado avacalhou com tudo,
E aí Deus está restaurando todas as coisas e nós já fazemos parte disso. Então nós vivemos na nossa vida diária, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola, em todos os ambientes, a partir dos princípios do reino de Deus que nós encontramos aonde? Na Escritura Sagrada. Então agora a gente vive a partir dos princípios bíblicos. Então a gente ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo, tenta ter o caráter de Cristo em nossas vidas, entende os nossos dons, habilidades que foi Deus que nos deu e coloca à disposição dele para servir pessoas, para servir na igreja, para servir o próximo e busca fazer discípulos de Jesus, ou seja, mostrar para as pessoas, olha, a Bíblia nos fala sobre uma narrativa do que é a verdade, do que é a realidade. Deus criou, o homem corrompeu, mas um dia ele vai voltar para vivermos com ele. Então nós vamos evangelizar, falar assim, aí, ó, você quer fazer parte dessa narrativa? Tem que crer em Jesus, que aí o final dessa narrativa vai acontecer, mas a sua decisão, né, a sua escolha por Cristo, né, porque Ele nos escolheu antes, vai te conduzir a triunfar com Ele no final dessa história. E isso é ser salvo, isso é experimentar a salvação. Então nós somos salvos de quê? Somos salvos do pecado. Somos salvos de nós mesmos, do pecado que habita em nós. Das consequências do pecado. Das consequências gravíssimas do pecado. E nós podemos dizer também que nós somos salvos do próprio Deus. Por quê? Porque no final Ele vem em juízo, como nós falamos. Então nós somos salvos da ira de Deus. Sim. Que terrível é cair na ira de Deus. Então nós somos salvos. Do que nós somos salvos? Do nosso pecado. E que o nosso pecado não confessado, não entender que em Cristo nós temos o perdão, nos levaria um dia nos encontrar com Deus e receber da sua ira. Tem uma frase que diz assim, né? Todos os caminhos levam a Deus. E aí as pessoas geralmente não concordam, mas eu concordo. Todos os caminhos levam a Deus, porque um dia todo mundo vai se apresentar diante dele. Agora, só há um caminho que é certo. Ah, sim. Você ficou na dúvida, né? Você achou assim, ficou doido. Mas todos os caminhos levam a Deus. Alguns vão levar e vamos apresentar diante dele, vamos conhecer a sua ira e a sua condenação. Mas há um só caminho que nos leva a viver na presença dele para a eternidade com vida e vida e abundância. E esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. O caminho. É o caminho, a verdade e a vida. E é Ele quem nos salva. Então nós temos que crer nele, somente nele, na suficiência de Jesus. Não é nada, não é 50% obra de Jesus, 50% a minha parte. Não, Jesus fez 100% para nos salvar. Então nós cremos, nós somos salvos dessa consequência que o pecado trouxe de tão grave. Como é tremendo isso, né? Então não é você que, né? E você que vai batizar. Então você está indo para o caminho do batismo, entendendo como é ampla a salvação. Não é só alminhas penadas indo para o céu, mas é uma restauração de todas as coisas. E Deus já te possibilita experimentar essa regeneração agora, aqui nessa terra. Glória a Deus por isso. Então viva agora como um salvo, se portando como alguém que foi salvo do pecado. E aí, nós falamos que nós todos nascemos escravos do pecado, mas agora em Cristo Jesus nós temos uma nova natureza, que luta contra essa natureza pecaminosa que continua dentro de nós. A gente entende que ainda habita dentro de nós essa natureza, mas agora nós temos o Espírito habitando em nós. Então essa batalha espiritual precisa ser diária na nossa vida, né? Afogando o velho homem, né? Vivendo o batismo todos os dias e entendendo que em Cristo Jesus agora nós somos livres da condenação do pecado. Nós somos livres da condenação do pecado. E um dia, quando Ele voltar, seremos glorificados de forma plena. Seremos livres da presença do pecado. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Deus abençoe sua vida. E que você, se tiver alguma dúvida sobre essa lição tão profunda, tão importante, você que vai falar com o seu discipulador, você anota aí algumas observações, dúvidas, ele vai entrar em contato com você agora para dar continuidade aí aos estudos. Deus abençoe, um beijo no coração, fica na paz de Cristo. Deus abençoe. Glória a Deus! Você concluiu mais um vídeo de mais uma lição, estamos muito felizes em você estar participando desse processo com a gente. Agora o próximo passo é você fazer o contato com o seu discipulador
e agendar uma ligação por vídeo ou um contato telefônico para vocês discutirem sobre a lição que você já leu, que você acabou de assistir, tirar dúvidas, para depois ele te mandar ainda alguns exercícios e essa lição ser dada como concluída. E aí, lembrando, né, que você pode fazer apenas uma lição por semana, então respeite os prazos e eu tenho certeza que vai ser um tempo de Deus, bênção na sua vida, de crescimento. Nós estamos muito felizes, cremos que Deus também e você também. Deus te abençoe.